A vida dos prisioneiros nos campos de concentração da Alemanha nazista era uma rotina de sofrimento, tortura e morte, onde milhões de pessoas foram vítimas do genocídio. No cenário cruel, Auschwitz-Birkenau permanece como um dos campos de concentração e extermínio mais infames do Terceiro Reich, onde a desumanidade atingiu seu ápice. A vida nesses locais não era nada fácil, e hoje você conhecerá os detalhes dessas estruturas aterrorizantes. Os nazistas agrupavam os prisioneiros já às 5 da manhã. Eles eram colocados em diversas linhas enfileiradas, formando uma espécie de quadrado, todos colocados de forma organizada e com as conhecidas camisas e calças listradas. Na frente desses homens ficava um oficial alemão. Ele passava uma lista revisando quem estava ali. Quando um dos prisioneiros caía por fraqueza, afinal a fome e o frio eram absurdamente extremos naquele local. Quando esse tipo de situação acontecia, o oficial indicava que a contagem dos prisioneiros seria reiniciada. Muitos desses homens que estavam aprisionados nos campos de concentração acabavam caindo durante essas revisões e em outros momentos. E, claro, acabavam morrendo ali mesmo por conta da fome, do frio extremo, da sede e de todas as condições subhumanas sob as quais eles viviam. Enquanto todo esse caos ocorria, outro cenário de crueldade era construído, já que as mulheres aprisionadas nesses campos eram levadas para os quartéis médicos dos nazistas. O que sabemos é que diversos experimentos eram realizados por ali, mas o que exatamente acontecia é desconhecido. O que sabemos? Bom, mais cadáveres saíam dali para aumentarem os números de atrocidades cometidos sob o período do Terceiro Reich da Alemanha. O ano é 1945. Tudo que está acima aconteceu em Auschwitz-Birkenau, na Polônia, no que é, provavelmente, o campo de concentração e extermínio mais lembrado da Segunda Guerra Mundial, e possivelmente um dos mais brutais. Além dele, foram construídos outros milhares ao redor do território europeu com a tutoria do Terceiro Reich alemão. Mas como toda essa onda de ódio nazista contra os judeus e outros grupos começou, hein? A ascensão de Hitler ao poder. Os nazistas sempre tiveram seus planos muito claros em relação ao que eles fariam com os judeus, desde a ascensão de Adolf Hitler ao cargo de chanceler no ano de 1933. O partido fazia uma forte divulgação de propaganda antissemita, além de diversos programas de deportação progressiva de judeus e de famílias que tivessem a mesma origem. O líder do Terceiro Reich justificava esse procedimento com 2 motivos principais. O primeiro deles estava relacionado à comunidade financeira judaica internacional. Na visão do ditador, eles oprimiam e obrigavam que os alemães tivessem que pagar multas por conta dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Hitler acreditava que os judeus controlavam o sistema financeiro do mundo e que haviam prejudicado os germânicos no Tratado de Versalhes. O segundo motivo está ligado ao famigerado espaço vital, onde os nazistas defendiam que os supostos descendentes da raça ariana deveriam retomar territórios que estavam na Europa Central e no Leste. Podemos dizer então que a ideia de espaço vital está intrinsecamente ligada ao genocídio causado pelo Terceiro Reich e, obviamente, pelo expansionismo exacerbado protagonizado por suas tropas durante os anos de Segunda Guerra Mundial, quando os campos de concentração começaram a se estabelecer. Após a chegada de Hitler ao cargo de chanceler e no estabelecimento do Partido Nacional Socialista como uma força na Alemanha, os campos de concentração começaram a ser construídos no ano de 1933. O renomado campo de Dachau, por exemplo, era um dos maiores da época. Embora esses locais fossem mais conhecidos como destinos de judeus capturados pelo regime, não se engane não, viu? Eles não eram os únicos. Além da população judaica, os homossexuais, os negros, ciganos, testemunhas de Jeová, os comunistas, alemães que fossem opositores políticos e outros compatriotas que eram considerados uma ameaça para a nação. Todos estavam nesse local. Quando os nazistas começaram o abate sistematizado de judeus, o sistema nazista para assassinar as comunidades de origem judaica teve início, de fato, em 1941, ou seja, justamente quando eles iniciaram a campanha de invasão ao território da União Soviética. No Holocausto,
nome dado a esse genocídio, os invasores alemães amontoavam as populações semitas em trens, independente se fossem homens, mulheres, idosos, jovens ou crianças. Todos eram aglomerados nesses vagões pelos militares. O calor e a humilhação eram constantes. Era tanta gente em um mesmo local que acabava sendo difícil de respirar ou se movimentar. Muitos deles morreram ainda durante esse transporte. Edith Roth, uma das sobreviventes do Holocausto, conta sobre esse traumático episódio nos trens. Ela diz assim: eu senti que muitos corpos estavam me esmagando. Eu mal conseguia respirar, mas ainda conseguia sentir a mão da minha mãe segurando a minha. Quando os prisioneiros capturados chegavam nos campos de concentração, os nazistas confiscaram todos os seus bens e pertences, além de os obrigarem a ficarem pelados e dividia eles em 2 grupos. O primeiro deles era composto por crianças, idosos, pessoas que tinham alguma doença ou enfermidade e por portadores de deficiência física ou mental. Geralmente, aqueles que pertenciam ao primeiro grupo eram enviados diretamente para as câmaras de gás. A desculpa dada pelos nazistas é que eles iriam receber um banho restaurador, mas a verdade é que eles caminhavam para a própria morte. O segundo grupo dividido era composto por homens e mulheres fortes. Eles eram barbeados e marcados com um número de identificação antes de serem colocados para realizarem trabalhos forçados dentro desses campos de concentração. A partir dali, eles não tinham mais nome, apenas um número. Suas únicas roupas passaram a ser as conhecidas jaquetas com estrelas amarelas e calças listradas. As mulheres geralmente podiam usar vestidos listrados, mas nada muito diferente também. Os ambientes que eles tinham para repousar também não eram nada sofisticados ou adequados. Na verdade, eles ficavam em locais semelhantes a quartéis de tijolo e madeiras sem janelas, dormindo em beliches que eram divididas por 5 ou 6 outros prisioneiros. Vale lembrar que essas eram as características dos campos mais comuns e lembrados. São baseados em depoimentos e documentos colhidos no pós-guerra, mas o modo como esses locais funcionavam varia, já que estamos falando de um terceiro Reich que teve cerca de 40 mil estruturas como essas. Então é quase impossível que todas fossem do mesmo jeito. Ainda assim, os pontos em comum são bastante destacáveis. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase: quero mais histórias sobre as guerras mundiais. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E também fique à vontade para deixar temas que você gostaria de ver por aqui. Como era a rotina diária nos campos de concentração? Para entendermos melhor seu funcionamento, é interessante tomarmos como base o cotidiano no campo de Auschwitz, na Polônia. Afinal, essa é a estrutura mais lembrada nos filmes, livros e outras obras baseadas no período. Um dia comum em Auschwitz-Birkenau começava às 4h30 da manhã no horário de verão, enquanto no inverno isso acontecia às 5h30. Como falamos lá no início do vídeo, o procedimento era fazer uma espécie de chamada bastante extensa para saber se os números dos prisioneiros batiam e se não faltava ninguém por ali. Após todo esse processo ser realizado, uma orquestra de prisioneiros tinha de acompanhar a saída dos grupos que iriam iniciar os trabalhos forçados. A alimentação também era complicada. Os grupos recebiam 3 escassos pratos de refeição por dia, todos de composição e procedência bastante duvidosa. A questão alimentar até teve uma pequena melhora no ano de 1942, mas isso não foi aplicado para os soviéticos e judeus. Eles continuaram sofrendo com a falta de comida. A partir de março de 1942, a jornada mínima de trabalho era de 11 horas. Os homens, por exemplo, tinham que prestar trabalhos na parte interna e na parte externa dos campos. As tropas da SS, que cuidavam do local, faziam o trabalho de escoltar os prisioneiros de volta antes de anoitecer. Eles ainda carregavam os corpos daqueles que haviam morrido por conta do excesso de trabalho e das péssimas condições ou que simplesmente tinham sido assassinados pelos nazistas. Após a volta para o campo, os oficiais alemães faziam outra contagem e verificavam se todos estavam ali, antes deles serem liberados para irem ao banheiro. Até por volta das 9 da noite, os presos podiam receber correspondências através de cartas e visitas de prisioneiros que estavam alocados em outros blocos específicos daquela estrutura.
Por incrível que pareça, os nazistas respeitavam os domingos e os feriados, ou seja, os prisioneiros recebiam folgas nessas datas, mas na verdade eles utilizavam esse período para higienizar seus dormitórios, além de lavar as roupas e até cortar os cabelos. Alguns utilizavam esse tempo para escrever cartas para os seus familiares ou até para ver a orquestra que ficava no ambiente. Acabava sendo então uma forma de diminuir ou amenizar todo aquele sofrimento diário. Divisões hierárquicas e a administração dos campos. A parte administrativa dos campos de concentração ficavam sob responsabilidade da SS. Eles implantaram quartéis com tropas e oficiais que ficavam em setores separados dos prisioneiros. O sistema hierárquico também era aplicado entre aqueles que estavam presos, isto é, eles separavam os presos em grupos por nacionalidade e pelo motivo que eles estavam sendo mantidos encarcerados. Em teoria, aqueles que possuíam um status social mais elevado recebiam trabalho um pouco menos extremo ou mais desejável, digamos assim. Essa recompensa era cuidar de cargos mais voltados para a parte administrativa, por exemplo, supervisionando os grupos e decidindo aqueles que poderiam ou não ser mortos. As pessoas que tinham um status menos considerado pelos nazistas, ou seja, as populações mais pobres ou que eram mais odiadas pelos alemães, recebiam as tarefas mais complicadas e braçais. Eles eram obrigados a trabalhar nas fábricas de mineração e construção que ficavam no campo. Como eram os castigos recebidos pelos prisioneiros? Como já falamos anteriormente, a fome, o frio e o sofrimento eram corriqueiros. Os prisioneiros eram tratados de forma desumana. Geralmente estavam fisicamente esgotados, não só pelos fatos citados no início, mas também pelas torturas e castigos que eram constantemente empregados pelos guardas da SS. É difícil saber o que os prisioneiros mais temiam, os castigos impostos pelos nazistas ou a morte. A verdade é que, combinados a todo o sofrimento prévio, os castigos e as torturas podiam ser tão destrutivos quanto a morte. Em setembro de 1942, os nazistas deram início ao extermínio em massa utilizando o Zyklon B, um pesticida com base em ácido cianídrico e nitrogênio. O composto em questão passou a ser aplicado nos assassinatos nas câmaras de gás. Eles eram considerados um eficiente e rápido método de matar várias pessoas ao mesmo tempo. As torturas aumentavam no ritmo da Segunda Guerra Mundial. Geralmente, as torturas aplicadas pelos guardas e oficiais alemães acompanhavam o ritmo dos combates da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quanto maiores eram as derrotas em batalhas externas, maior era o grau e a intensidade das torturas e dos massacres nos campos de concentração. O campo de Buchenwald passou por muitas atrocidades desse tipo. Os nazistas negaram as rações alimentares que deviam ser destinadas aos prisioneiros por 3 dias. Tudo isso por conta do atentado contra a vida de Hitler em 1939. Era uma espécie de vingança, mesmo que a conspiração tenha falhado miseravelmente. Nesse mesmo campo, a morte dos prisioneiros por desgaste físico, em decorrência dos trabalhos ou por frio e fome, também eram extremamente corriqueiras. Os presos também sofreram muito por conta das epidemias de disenteria bacteriana e de febre tifoide. A verdade é que os encarcerados nos campos de concentração nazistas tinham as seguintes opções: seguir as ordens dos oficiais e cumprirem os seus trabalhos escravos ou serem brutalmente punidos pela sua desobediência, seja com torturas ou com a morte. Morte, inclusive, que poderia ser por meio de armas de fogo, enforcamento ou por meios mais lentos, dolorosos e assustadores. Os nazistas do campo de Mauthausen, por exemplo, costumavam lançar os prisioneiros de um penhasco. Bastava não conseguir carregar uma pedra muito pesada ou falhar em alguma tarefa ordenada pelos militares. Um outro método de tortura muito usado para a punição era trancar a pessoa em uma cela que possuía um tamanho semelhante ao de um túmulo. Geralmente, os punidos ficavam no local até que morressem por inanição, ou seja, até sucumbirem à fome extrema. Ocorriam ainda os diversos assassinatos que estavam diretamente ligados a uma forma de punição, mas sim de forma aleatória e arbitrária. Essa era uma realidade bastante comum nos campos de concentração e de extermínio. Não era só isso.
Existiam ainda mais tipos de torturas. Também era comum que os prisioneiros fossem castigados com chicotadas, enquanto eles tinham que contar cada uma delas em alemão. Isso acontecia com bastante frequência. O cotidiano nesses aterrorizantes locais ainda incluíam golpes com armas, pancadas, muitos gritos, a aplicação de tinta nos olhos para dar-lhes uma cor azulada, cronometrar o tempo que levava para uma pessoa morrer enquanto estivesse submersa em água congelada, e tudo isso sem contar os brutais experimentos médicos, com suas malucas amputações, transplantes e aplicação de produtos químicos nos prisioneiros. Tanto os adultos quanto as crianças sofriam nas mãos de seus perseguidores. Um dos que conseguiram sobreviver nas mãos dos nazistas, Henri Kiska, disse assim: não se vivia em Auschwitz, porque o lugar em si era a morte. Existiam ainda os campos subalternos, que eram dedicados à indústria alemã, geralmente voltadas para a fabricação de armamento, e o trabalho escravo também continuava por lá. Como as outras nações agiram após descobrirem os campos de concentração nazistas? Os norte-americanos e os soviéticos, que basicamente eram as outras duas grandes nações que atuaram nos combates da Segunda Guerra Mundial e tiveram um papel fundamental na queda do regime nazista, viam os campos como algo devastador. Eles descobriram e chegaram nessas estruturas já no último ano de guerra, em 1945. Os cadáveres estavam amontoados e empilhados. Os sobreviventes tinham corpos esqueléticos e olhares que, como descreveu a conhecida filósofa Hannah Arendt, estavam vazias de identidade e de alma. No total, os campos de concentração, extermínio e encarceramento construídos sob o regime do Terceiro Reich ultrapassaram os 40 mil, como já citamos anteriormente. Mas as estruturas em questão não foram levantadas somente em território alemão. Enquanto os nazistas foram avançando por outras áreas durante suas incursões expansionistas na guerra, esses campos passaram a ser desenvolvidos nessas outras nações, algumas regidas por governos fantoches de Hitler e outras para prender inimigos de guerra. Algumas partes da Rússia, muitas áreas da Polônia, França e até o continente africano foram locais que abrigam essas construções sanguinárias. O genocídio, segundo os dados mais recentes, atingiu cerca de 6 milhões de pessoas de origem judaica, além de mais de 11 milhões de mortos que pertenciam a outras etnias. Entre esses estavam cerca de 9 milhões de prisioneiros e cidadãos soviéticos e ainda 500 mil pessoas de origem polonesa. Vale ressaltar ainda que os campos mais brutais eram os que ficavam fora do território alemão. Essa era uma das formas encontradas por eles para evitar possíveis condenações por crimes de guerra ou associar a imagem do país do Terceiro Reich. Obviamente, isso não deu muito certo, né? Já que no final da guerra tudo foi descoberto. Uma boa parte dos nazistas responsáveis por isso foram condenados à prisão ou morte por enforcamento. Infelizmente, uma parte desses monstros nazistas conseguiram escapar, como por exemplo o médico Josef Mengele, conhecido como Anjo da Morte. Ele fugiu e só morreu em 1979, justamente aqui, em território brasileiro. É difícil conceber tantas crueldades, tantas mortes, tantas vidas inocentes que foram ceifadas em um período tão duro como esse. Como sempre deve ser destacado, jamais podemos esquecer esse tipo de situação. Só assim evitamos que regimes sanguinários como esse e conflitos tão devastadores como os da Segunda Guerra Mundial jamais se repitam. Mas e você? Qual parte do vídeo te impressionou mais? Conhecia todas essas maldades praticadas pelos nazistas? Deixe-nos um comentário. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.